Vamos, então, começar de fato a estudar a circunferência trigonométrica. Bom, gente, vimos arcos, vimos ângulos. Agora a gente vai estudar de fato o que é a circunferência trigonométrica. Gente, a circunferência trigonométrica, ela é uma circunferência o seguinte. Primeira coisa, a gente coloca dois eixos. Então, a gente coloca aqui um eixo vertical e a gente coloca aqui o eixo horizontal, tá certo? Então, a gente dividiu uma circunferência em 4 regiões, né? Aqui a gente tem o primeiro quadrante, aqui a gente tem o segundo quadrante, aqui a gente tem o terceiro quadrante e aqui a gente tem o quarto quadrante, né? Então, fiz a divisão aí dessa circunferência, tá certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Fiz a divisão aí da circunferência. Bom, outra coisa que a gente vai determinar. Eu vou determinar que o raio dessa circunferência vai ser igual a 1. Então, gente, esse comprimento aqui é 1, tá certo? Determinei, é a definição. Então, até agora temos a divisão dos quadrantes e temos que o raio da circunferência é 1. Outra coisa que eu vou determinar, gente, essa circunferência, ela vai ter um sentido. Como assim? Se eu colocar um ponto aqui, tá certo? Que vai equivaler a um ângulo de 0 graus, por exemplo, né? Por exemplo, não, é o zero, né? A gente começa a partir daí. Se eu ando para cá com esse ponto, eu digo que eu estou andando no sentido positivo ou sentido anti-horário, né? É o sentido anti-horário. Se eu ando para cá com esse ponto, é o sentido negativo, sentido horário. Tá? Então, gente, isso é a circunferência trigonométrica, é a junção dessas coisas que eu acabei de falar. Eu pegar uma circunferência, o raio dela ser 1, eu ter dois eixos e eu orientar o sentido dela. Tá? Então, a circunferência trigonométrica é isso aí. Agora, a gente vai ver quais outras conclusões a gente pode fazer a respeito da circunferência trigonométrica. Bom, vamos lá. Então, a gente coloca, né, que o ponto aqui, sobre aqui o eixo horizontal, é onde a gente começa. Então, aqui seria correspondente a um ângulo de 0 grau, tá certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou colocar sempre em radianos, tá? Então, 0. Então, começamos aí, certo? Então, vamos agora andar com esse ponto azul que eu marquei aí. Eu vou andar aqui no sentido positivo, vou andar 90 graus. Bom, né? Se eu andar 90 graus, eu sei que eu vou parar aqui, não é? Então, aqui corresponde ao ângulo de 90 graus. E aí, em radianos, 90 graus vai ser π sobre 2. Tranquilo? Então, eu tô andando com o meu ponto pela circunferência, né? Saí aqui do 0, fui lá para o 90. Agora, eu vou andar mais. Eu vim com um ponto agora, vou andar mais 90 graus. Então, 90 graus mais 90 graus, vou chegar aqui no 180. Então, cheguei aqui no 180. 180 a gente sabe que é π radiano, não é? Ótimo. Agora, eu vou andar mais 90 graus. 180 mais 90 graus, a gente vai chegar no 270 graus. 270 graus equivale a 3π sobre 2 radianos. E agora eu vou andar mais 90 graus. Então, eu vou chegar no 360, que seria a mesma coisa que o zero, né? A gente deu uma volta completa. Em radianos, 2π. Tá certo? Então, gente, fiz aqui os principais pontos aí na circunferência. Opa. Depois eu tento. Quando eu fizer o PDF, eu tento ajeitar aí. Fizemos, então, os principais pontos aí na circunferência trigonométrica, tá? Algumas considerações, gente. Quando a gente marca um ponto na circunferência trigonométrica, por exemplo, eu vou marcar aqui o ponto relacionado ao ângulo de 30 graus, tá? Seria aqui assim. Então, 30 graus aqui.
Em radianos, a gente sabe que vai ser π sobre 6, não é? Então, assim, gente, quando a gente marca um ponto na circunferência trigonométrica, o mais correto, assim, vamos dizer, seria você sempre marcar em radianos, tá? Porque radianos, ele é um número real. Então, você está associando um ponto a um número real. Esse ponto é o que a gente chama de imagem, tá? Então, é sempre melhor a gente colocar o radiano sobre a circunferência, tá? Porque o grau, na verdade, é a medida disso aqui, né? Desse ângulo que fica aqui. Mas, assim, fica como a gente para quem não está acostumado, né, a trabalhar com radianos, é sempre melhor a gente olhar em graus, né, que é mais tranquilo para a gente. Então, se para você tá entendível dessa forma aqui, tranquilo, você faz. Mas aí sempre lembra, eu geralmente nas perguntas vou perguntar em radianos, porque é o que mais aparece assim em provas e tudo mais, associado a radianos. Mas aí você faz para graus e depois você transforma para radianos, né? Não tem problema. Tá certo? Se para você faz mais sentido fazendo dessa primeira forma aqui, tudo bem. Bom, então vamos ver aqui o que a gente pode fazer de considerações a respeito, mais a respeito dessa circunferência trigonométrica. Então vamos lá. O ponto P se deslocou 30 graus no sentido anti-horário e depois 100 graus no sentido horário. Aqui eu quero que vocês me falem onde que esse ponto P vai estar depois de ter feito tudo isso aí. Bom, gente, tem espaço. Então vamos lá. Você pode desenhar, né, para facilitar. Tomara que... Vou utilizar esse comando, vou ver se vai ficar bom. Pera. Eu devia primeiro ter desenhado ele e depois os eixos, né? A pessoa tá bem. Vou tentar de novo. Desenhar aqui. E agora, desenhar os eixos. Então, vamos lá. Olha só, o ponto P se deslocou 30 graus no sentido anti-horário. Como eu não falei onde esse ponto P estava no começo, a gente considera que esse ponto P ele vai estar aqui, tá? Se eu não falar, você considera que ele está aqui. Tranquilo? Então, o ponto P está aqui, ele se deslocou 30 graus no sentido anti-horário é para cá. Então, esse ponto P, né, ele aparece aqui, andou 30 graus, vou marcar o 30 aqui. E depois, 100 graus, mas no sentido horário. Então, ele foi agora para cá. Então, gente, se ele estava no 100 e ele foi para cá, ou perdão, se ele estava no 30 e ele veio 100 graus no sentido horário, onde que ele vai parar depois? Bom, você pode pensar o quê? Que aqui ele anda 30, né, para chegar, para ir daqui até aqui, ele anda 30 e ele vai ter que andar mais 70, né, até chegar em algum ponto aqui. Vocês concordam comigo? Então, ele anda 30 aqui, depois ele anda 70 para chegar até aqui. Então, aqui seria o correspondente a menos 70 graus. Né? A gente também pode colocar o negativo aqui, eu acabei não falando, mas a gente pode colocar menos 70 graus. Mas, o que é melhor é a gente colocar sempre de 0 a 360. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir quem é esse menos 70 aí? Bom, gente, a gente sabe que isso aqui tudo vale 90, certo? Então, menos 70, esse espaçozinho aqui equivaleria a 30 graus, correto? Então, aqui a gente já sabe que é 270, né? A gente já sabe esses principais aqui, né? Esses aqui a gente já sabe. Então, é só fazer 270 mais 30. Então, a gente sabe que esse ponto menos 70 aqui vai ser 300 graus, né? Então, a gente descobriu que no final ele foi parar no 300 graus. Tá, professora, é muito confuso. Tem alguma outra maneira de fazer? Bom, você poderia... Vamos pensar um pouco. Você poderia... Se ele se deslocou 30... vai ter que ser sempre assim, gente. Eu pensei foi uma outra coisa no outro exemplo anterior. Mas aí vai ser sempre assim. Uma outra forma, talvez, que você poderia fazer é a seguinte. Ele andou 30 graus no sentido anti-horário. Então, como a gente convenciona o sentido anti-horário como positivo, mais 30 graus. E depois menos 100 no sentido horário, né? Depois 100 no sentido horário. Então, a gente convenciona que é o negativo.
menos 100. Então, a gente fica com menos 70, tá? Então, de todo jeito, né, a gente tem que fazer sempre essa associação aí de esse menos 70 equivale a quanto. É só parar um pouquinho e pensar, gente. Cada quadrante, né, a gente tem um ângulo de 90. Então, a gente consegue fazer sem muitas dificuldades, tá? É só realmente uma questãozinha de interpretação. Então, no final, ele iria chegar aqui no ângulo de 300. Vamos ver aqui uma outra. Localizar a imagem correspondente aos seguintes números reais. Quando eu falo localizar a imagem correspondente aos seguintes números reais, eu quero que você me fale o ponto. Onde que está o ponto? Entendeu? A imagem seria o ponto. Mais ou menos isso, tá? E o número real que a gente fala aqui seria a medida do ângulo. Então, bom, o que a gente vai ter que fazer? Se para você é mais fácil trabalhar em ângulo, vamos converter isso aí para ângulo, tá? Eu já fiz aqui, eu vou só colocar. Mas aí para você, você vai e faz 180 dividido por 6, depois 5 vezes 180 dividido por 12, e assim por diante. Bom, π sobre 6, a gente sabe que vai ser 30 graus. Eu acabei falando que eu fiz, mas vi que não fiz. Vou fazer agora na calculadora. 5π sobre 12 é só fazer 5 vezes 180 dividido por 12, então isso vai dar 75 graus. 4π sobre 3 é só a gente fazer 4 vezes 180 sobre 3, isso vai dar 240 graus. E 7π sobre 4 é só também fazer 7 vezes 180 dividido por 4, isso vai dar 315 graus. E aí, novamente, a gente já sabe que aqui, né, a gente já sabe esses aqui, né? 0 graus, 90 graus, 180, 270. Esses a gente já sabe. Então, a gente vai colocar mais ou menos onde que tá os outros, tá? Pode ser mais ou menos, que a gente não vai saber fazer a medida certinho, né? Então, o 30 você sabe que vai estar aqui. O 75 vai estar aqui nesse primeiro quadrante, né? Em algum lugarzinho aqui, 75. O 240, você sabe que vai estar em algum lugarzinho aqui também, né? Vou botar aqui 240. E o último aqui, 315, vai estar em algum lugar aqui também. Então, pronto, gente. Marcamos, localizamos mais ou menos onde que está cada carinha aí. Aí, novamente, gente, eu vou pedir... Como vai ser formulário, não vai ter tanto problema, né, na verdade. Porque lá você vai ter que marcar, né? Você não vai colocar realmente na circunferência. Mas aí, é sempre bom a gente colocar realmente em radianos, né? Porque a maioria das coisas vai aparecer em radiano. Então, aqui seria 0, aqui seria π sobre 2, aqui seria 180. Oh, meu Deus, eu falei colocar em radiano, eu vou lá e coloco graus, olha só, né? Π, 270, eu sempre confundo, é 3... 3π sobre 2, eu sempre confundo. E aqui, o 2π, né? Então, a gente volta e marca em radianos, tá? Então, aqui o 75 era 5π sobre 12. O 30 era o π sobre 6. O 240, 4π sobre 3. E o 315, 7π sobre 4. Então, o mais interessante é sempre treinar a fazer dessa outra forma aqui também, tá? Mas aí faz primeiro em graus, que fica mais tranquilo, depois você faz para radianos, certo? Determine os números reais associados às imagens A, B, C e D. Então, novamente, imagem, quando eu falo imagem é o ponto, né? O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D. Número real, eu quero saber o ângulo em radianos, tá? Então, vamos observar aqui, gente. Aqui o ponto A gente sabe, né, que aqui a gente está sempre no 0. Então, aqui no ponto A a gente andou 45 graus, tá certo? Então, bom, a gente sabe o quê? Que... tá, 45, né? Perdão. Então, do A para o B, eu vou andar quantos graus, né? Observa só, eu acabei não colocando, né? Aqui, eu tenho que falar que é um ângulo de 90 graus, né? Porque senão pelo desenho você pode falar, mas não tá 90. Mas enfim, então do A para o B eu andei mais 90 graus.
né? Então, quer dizer que aqui é 90 graus? Óbvio que não, né, gente? Quer dizer que aqui vai ser 90 mais 45 graus. Então, o ponto B seria o 90 mais 45 graus. 135 graus. Então, a gente tem aqui o ponto B associado aos 135 graus. Agora, o ponto C, gente. O ponto C, novamente, eu descobri que o B é 135 e aqui eu andei mais 90 graus. Então, eu tenho 135 mais 90 graus. Então, aqui eu tenho 225. É isso? É isso, 225 graus. Ótimo. Então, agora falta só o C para o D. Então, se aqui no C eu estou em 225, aí eu vou andar mais 90 graus e eu vou chegar 315 graus, tá certo? Determine os números reais, você teria que converter esse 135, esse 225 e esse 315 para radianos, tá? E o 45 aqui também. Vou botar aqui, A é o 45, né? Não vou fazer, gente, vou deixar para vocês aí lá no formulário, vai estar para vocês colocarem radianos. Não tem que fazer a conversão do jeito que eu ensinei lá no início, tá certo? Então, aqui é um exemplo de como que a gente faz para determinar, dependendo aí da diferença entre dois pontos, né? O ângulo entre os dois pontos. Vamos agora falar um pouco, gente, das simetrias na circunferência trigonométrica. O que acontece, gente? A primeira simetria que eu coloquei aqui, simetria a gente sabe que é a semelhança, né? Uma coisa ser simétrica à outra, né? Então, aqui eu marquei o ponto A, vou supor, tá? Que vou fazer aqui sempre para o ângulo de 30 graus, tá certo? Então, aqui o A, eu vou colocar em azul. Não apagou. Então, vou colocar aqui, né? 30 π sobre 6, né? A gente já sabe disso. Então, gente, simetria em relação ao eixo vertical. Olha só, gente, se eu venho com esse ponto e me desloco até aqui, se essa reta realmente fosse uma reta, não fosse tão bagunçado que nem eu coloquei, a gente chegaria num ponto aqui, um ponto A', um ponto B, qualquer nome que você quiser dar para esse ponto. E observa só, gente, esse ângulo aqui seria quanto? Seria também 30 graus, não é? Então, isso aqui é o que a gente chama de simetria em relação ao eixo vertical. Então, aqui é um ângulo também de 30 graus, igual é aqui. E a pergunta é, esse ângulo A', então, ele vai valer quanto aí? Bom, gente, novamente, a gente tem que prestar atenção, né? Se daqui... É que vai ficar bagunçado se eu fizer. Ai, meu Deus, espera ainda. A gente sabe que o ângulo aqui do primeiro quadrante é 90. Então, é só a gente fazer 90 mais... Não, melhor, gente, eu tô complicando, que não é para ser complicado, olha só. A gente sabe que daqui até aqui seriam 180, né? Então, é só você fazer 180 menos esse 30, né? Então, isso aí vai ser 150 graus. Então, esse A' está associado a esse ângulo de 150 graus, que seriam 5π. Esse eu já tinha feito. 5π sobre 6 radianos. Então, 5π sobre 6. Então, simetria em relação ao eixo vertical seria isso, tá, gente? A gente fazer essa associação aí. Que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, a gente sabendo o ponto A, a gente descobre o ponto A'. Tranquilo? Vamos fazer agora a simetria em relação ao eixo horizontal. Então, de novo, eu vou colocar esse ponto A e vou falar que é correspondente ao ângulo de 30 graus, ou seja, π sobre 6. Então, se eu fizer essa simetria aqui, o ponto que eu vou obter aqui, esse ângulo aqui vai ser igual a quanto também? 30 graus, correto?
Então, aqui eu tenho um ponto A' associado a esse ângulo aqui de 30 graus. Mas quanto que vai valer na circunferência trigonométrica esse A'? Bom, novamente, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que a circunferência trigonométrica toda tem 360 graus. Então, desses 360, eu vou diminuir o 30, não é? Então, eu vou ficar com 330 graus. Aqui equivale a 330 graus. Fazendo em radianos, isso vai ser 11π/6. Então, esse ponto A' está associado ao 330 graus, ou 11π/6 radianos. Tranquilo? Essa é a simetria em relação ao eixo horizontal, tá? A última simetria que a gente vai ver é em relação ao centro. Então, bom, esse ponto A aqui, novamente, eu vou associar a um ângulo de 30 graus. Então, esse ponto A, em radianos, 30 graus é π/6. Agora, olha só, gente, eu vou fazer essa simetria aqui, em relação ao centro da circunferência, em relação aqui ao ponto aqui do centro, tá? Então, aqui eu vou obter um outro ponto A', né? E esse ângulo aqui vai ser justamente quem? Vai ser o ângulo de 30 graus de novo, não é? E aí a pergunta é, qual que é o número associado ao A', né? Qual que é o ângulo associado ali ao A'? Então, aqui você vai pensar o quê? A gente sabe que aqui, né, é 180. Então, é só fazer 180 mais 30. Então, a gente sabe que esse ângulo aí equivale a 210. Então, 210 seriam 7π/6. Tranquilo, gente? Então, essas são as três simetrias. Lá na atividade, eu pergunto justamente isso. Eu dou um ângulo lá, né, e eu falo, faça as simetrias em relação ao vertical, ao horizontal e ao centro. É para fazer isso aqui. Lá eu coloquei em radianos, então você faz em ângulo, que é mais fácil, depois converta para radianos e marque a resposta lá. E agora, gente, o último tópico aqui da nossa aula é a seguinte. Eu falei, né, que para a gente dar a volta completa na circunferência, a gente tem 360 graus, correto? Só que aí a pergunta é, se eu quiser dar mais voltas, eu posso? Eu posso, né? Então, agora outra pergunta. E se eu fizer isso, onde que eu vou parar, né? Então, aqui eu pergunto, como localizar a extremidade de um arco de 1.100 graus? O que eu quero falar é basicamente onde eu vou parar na circunferência trigonométrica quando eu fizer essas voltas, cujo total vão ser 1.100 graus. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu começo aqui do zero, né? E aí eu vou fazer. Bom, se eu der uma volta, eu percorri 360 graus. Se eu der outra volta, eu percorro sempre 360 graus. Se eu der outra volta, mais 360 graus. Então, gente, se eu quero saber 1.100, basta eu ficar diminuindo 360, né? É uma maneira. Então, a gente vai ficar diminuindo 1.100 de 360 e a gente vai ver o que a gente vai achar. Bom, primeiro aqui 740, mas 740 a gente ainda pode diminuir mais 360, né? Então, vou diminuir 740 menos 360 de novo. 740 menos 360. 380 graus. Então, vamos diminuir 380 graus de novo, né? De 360. Que a gente ainda pode diminuir. Então, vamos lá. 380 menos 360. 20 graus. Pronto. De 20 a gente não pode diminuir mais. A gente pode, mas vai dar um número negativo, né? O que a gente quer é deixar um número entre 0 e 360. Então, olha só, a gente saiu de 1.100, né? E a gente chegou em 20 graus. Então, um arco de 1.100 graus equivale também a um arco de 20 graus, tá? Então, eu posso vir aqui e marcar o 20, né? Eu não vou transformar, vou deixar assim. Então, isso aí equivaleria ao arco de 1.100. Então, a pergunta era como localizar as extremidades de um arco. Enfim, localizamos, né? O arco ele vai estar no primeiro quadrante. A gente pode complementar e falar que o arco de 1.100 está no primeiro quadrante. Então, a pergunta lá na atividade era em qual quadrante os arcos que eu coloquei lá vão estar, tá?
Então, fiz aqui, gente. É isso que tem que fazer. Você pode diminuir em 360. Existem outras maneiras, né? Você pode pegar o 1.100 e dividir por 360. Então, você vai achar 3, alguns quebrados. Então, você sabe que ele vai dar 3 voltas completas e o que sobrar das 3 voltas é o arco que você está procurando. Então, essa é uma forma de fazer também, tá? Ou você pode ficar diminuindo. Gente, e menos 810, onde que vai estar esse arco? Bom, a gente vai fazer a mesma coisa, só que o negativo aqui, né, indicou que a nossa volta estava sendo nesse sentido, né, no sentido horário. Mas a gente faz da mesma forma. Então, a gente vai pegar o menos 810, mas ao invés de diminuir, a gente vai estar sempre somando 360. Então, menos 810 mais 360, menos 450. Ainda podemos somar. Então, menos 450 mais 360 vai dar menos 90. Ainda podemos somar, tá? O que a gente quer é que não fique mais negativo. Então, menos 90 mais 360, 270. Agora chegamos. Então, o arco de menos 810 graus equivale ao arco de 800 ou de 270. Então, o arco seria isso tudo aqui. Tá certo? Associado a esse ângulo aqui. Tá certo? Enfim, a gente nem precisa fazer esse desenho, tá? Eu vou tirar para não ficar muito bagunçado. Porque o que a gente quer mesmo é saber onde que está localizado. E eu pergunto, está localizado em qual quadrante? Em nenhum, né? Está localizado justamente em cima do eixo. Então, se está em cima do eixo, não está em quadrante nenhum. Está no eixo. Tá certo? Então, essa era a pergunta lá na atividade também correspondente a esse assunto, tá? Bom, vou finalizar por aqui. Vimos tudo. O resumo do resumo, gente. Se vocês acham que isso aqui é muito, mas é o resumo do resumo. Tá muito, muito parecido com as questões. Tá muito, muito parecido. Mas assim, gente, eu vou pedir. Se vocês não dão conta de fazer, tem gente que tá vindo me procurar, mas são poucas. Então, assim, antes de vocês mandarem, me perguntem. Manda uma mensagem lá no chat ou no WhatsApp. Professora, é assim? Professora, não tô conseguindo fazer essa. Porque eu ajudo. Eu falo, ó, faz de tal forma. Quem tá me procurando sabe que eu tô falando isso. Porque, assim, se eu não posso. Como é que eu falo? Tem que ser uma via de mão dupla, né? Eu tô fazendo aqui a videoaula, tentando passar o básico, o resumo da matéria e tentando fazer o exemplo, mas eu também preciso que vocês venham até mim, né? Pra gente ter essa troca, né? Mas é isso, gente. Aqui tá o resumo e tá basicamente tudo que tá na atividade, exceto a questão do relógio, tá? A questão do relógio eu não vou fazer, mas eu já dei aqui a dica de como fazer. No livro também tem, na internet também tem outros exemplos, tá? Se vocês preferirem lá procurar. E vocês podem vir falar comigo para saber se do jeito que vocês estão fazendo tá certo ou não. Tranquilo? Vou ficando por aqui então e espero que todos tenham um bom estudo aí. Até mais.